Olá, que bom ter companhia para a gente conversar hoje sobre um livro, olha, fascinante da Bíblia, o livro de Jó. Ah, Jó. Sempre um desafio, né? Com certeza, é uma daquelas leituras que mexem com a gente, sabe? Cheio de poesia, umas perguntas muito profundas sobre Deus, sobre o porquê do sofrimento. É verdade. A gente acompanha a dor do Jó ali, quase sente junto. Sim, nos primeiros capítulos, depois no meio do livro quando ele lamenta, e depois aqueles capítulos finais, a resposta de Deus. Uau! É intenso. E muita gente termina a leitura com aquela sensação de tá, mas e aí? Mais perguntas do que respostas, talvez. Exato. Mas mesmo assim com a sensação de ter encontrado algo muito, muito profundo. Sem dúvida. E olha, um ponto que eu percebo que sempre gera muita discussão, talvez até uma certa confusão, sabe? É logo o começo. A introdução, aqueles capítulos 1 e 2. Isso, aquela conversa entre Deus e uma figura chamada o Satanás, aquilo ali. Às vezes o pessoal interpreta de um jeito que complica a leitura do resto, eu acho. Verdade. Que tal a gente focar um pouco nisso hoje? Tentar desempacotar essa introdução. Ótima ideia. Porque entender bem essa cena inicial pode, tipo, abrir as portas pra gente sacar melhor as grandes questões que o livro levanta depois, né? Perfeito. Então a missão hoje é clarear um pouco esse cenário inicial de Jó. Vamos lá. Bom, primeiro, quem é esse Satanás que aparece ali? É crucial entender isso. Certo. No hebraico original, a palavra Satã, ela não é um nome próprio como a gente usa hoje, tipo Satanás com S maiúsculo, diabo. Ah, não. Não exatamente ali naquele contexto. Funciona mais como um título, sabe? Um substantivo comum que significa basicamente opositor, adversário ou até acusador. Puxa, que interessante. Então não é necessariamente aquele Satanás que a gente logo pensa, figura do mal e tal? Pode não ser, ou pelo menos não com toda a carga que essa figura ganha depois, principalmente no Novo Testamento. A palavra Satã em si descreve um papel, uma função. E tem outros exemplos disso na Bíblia? De Satã como função? Tem sim, olha só. Em 1 Reis, capítulo 11, a palavra é usada para descrever inimigos humanos de Salomão, o Hadad e o Rezon. Eles são chamados de Satã. Nossa, inimigos humanos mesmo. Exato. E tem mais. Os filisteus chamam o próprio rei Davi de Satã em 1 Samuel 29, porque viam ele como um adversário perigoso para eles ali na batalha. Caramba, até Davi. Pois é. E tem um caso bem interessante em Números 22, onde o próprio anjo do Senhor age como um Satã, como um adversário, para impedir Balaão de seguir um caminho errado. Então, é mesmo uma função que diferentes seres, até mesmo um anjo de Deus, podem exercer em certos momentos. Entendi. Isso é a função de se opor, de criar um obstáculo, de acusar ou questionar. Ok, faz mais sentido agora. E no livro de Jó especificamente, qual é a função desse Satã, desse adversário? Onde ele entra na história? Ele aparece naquela cena que a gente pode chamar de Sala do Trono Celestial. É uma imagem comum no Antigo Testamento, né? Deus governando, cercado por seres celestiais, seus auxiliares, digamos assim. A gente vê isso em 1 Reis 22, em Isaías 6. Sei, o conselho divino. Exatamente. E aí, nesse cenário, Deus está elogiando Jó, falando: olha, meu servo Jó, íntegro, reto, teme a Deus, se desvia do mal. Tá lá em Jó 1, versículo 8. Uhum. E é nesse momento que o Satanás, o adversário, que também está ali entre os seres celestiais, levanta a mão, digamos assim, e faz uma pergunta. E qual é a pergunta? O que ele questiona? Ele basicamente lança uma dúvida sobre a motivação de Jó. Ele diz algo como: será que Jó teme a Deus por nada, de graça? E está lá nos versículos 9 e 10 do capítulo 1. Ah, Ele continua: por acaso o Senhor não o cercou de proteção? Ele, a família, tudo que ele tem. O Senhor abençoou o trabalho dele, os bens dele aumentaram. Ou seja, ele está sugerindo: Jó só é fiel porque o Senhor dá tudo para ele. A fé dele é interesseira. nossa, que acusação, hein? Ele está dizendo que a bondade de Jó não é genuína, é só uma troca. Exatamente. E aí que a coisa fica mais profunda ainda, porque ele não está só questionando Jó. Ele está questionando a própria política de Deus.
de abençoar quem é justo. Isso, você pegou o ponto. É como um estudioso John Walton coloca muito bem. O Satanás meio que vira a questão de cabeça para baixo. Em vez da gente perguntar por que os justos sofrem, que é a pergunta que a gente costuma fazer, Sim. o Satanás ali está perguntando por que os justos deveriam prosperar. Será que essa recompensa automática não corrompe a própria retidão? Não torna a fé um negócio... Uau! Isso muda bastante a perspectiva lá da cena inicial. Não é só sobre Jó, é sobre como Deus governa o universo, sobre a justiça divina em si. Precisamente. Por isso que é complicado ler essa cena como se fosse uma aposta, sabe? Deus versus Satanás e Jó é o peão no meio. Isso é uma leitura muito superficial, eu diria. Entendi. Seria mais como... O Walton sugere que funciona mais como um experimento mental, um prólogo literário para introduzir a grande questão teológica do livro. que seria? Os buscam a Deus só pelas bênçãos? Faz sentido. É uma questão bem complexa mesmo. Bom, antes da gente continuar nesse mergulho profundo, que tal uma pausa rápida? E olha, para quem está acompanhando a gente, que tal deixar um comentário aí embaixo? O que você acha dessa interpretação da introdução de Jó? Já tinha pensado nisso? E claro, se estiver gostando da conversa, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para não perder os próximos papos. Isso aí, a opinião de vocês é super bem-vinda. Mas voltando aqui, Sam. Sim. Então, essa introdução prepara o terreno. Ela nos apresenta Jó, alguém que o próprio Deus chama de íntegro, como a gente viu. Lá em Jó 1, versículo 1. Exato. E que, como Deus mesmo diz um pouco depois, no capítulo 2, versículo 3, acaba sofrendo sem motivo, ou seja, não por causa de um pecado específico que ele cometeu. E aí o livro joga essa bomba. É possível, no mundo governado por um Deus justo, que alguém íntegro sofra, sem ter feito nada para merecer? Essa é a pergunta que vai ecoar por quase todo o livro, especialmente nos diálogos entre Jó e os amigos dele, ali do capítulo 3 até o 27, mais ou menos. Aos amigos. Pois é. Tem um outro estudioso, Matithya Hutsevat, que resumiu bem o dilema que fica implícito ali. Parece que existem 3 ideias que eram muito fortes na época, e talvez ainda sejam para muita gente, e que parecem não poder coexistir pacificamente. Quais seriam essas 3 ideias? Primeira, Deus é totalmente justo e bom. Ninguém questionava isso. Segunda, o princípio da retribuição funciona perfeitamente, ou seja, Deus recompensa o bem e pune o mal, de forma direta e visível aqui na Terra. Os bons prosperam, os maus sofrem. Ok, Deus é justo e a justiça dele funciona com recompensas e punições claras. E a terceira? A terceira é, Jó é inocente. Ele não pecou para merecer esse sofrimento todo. Entendi. 3 pontos. Deus é justo, a retribuição funciona, Jó é inocente. E qual o problema? O problema é que, diante do sofrimento de Jó, parece impossível manter as 3 afirmações ao mesmo tempo. Alguma delas tem que estar errada, ou pelo menos não ser tão simples assim. Ah, claro. Os amigos de Jó olham para a situação e pensam, bom, Deus é justo, ponto 1, e a retribuição funciona, ponto 2. Então, Jó tem que ter pecado, negando o ponto 3. Eles se agarram aos 2 primeiros pontos e insistem que Jó confesse algum pecado oculto. Para eles, a conta tem que fechar. que situação terrível para o Jó, porque ele sabe que é inocente. Exatamente. Jó bate o pé na sua inocência, ponto 3. E como ele também acredita firmemente que Deus é justo, ponto 1, e que a retribuição deveria funcionar, ponto 2, Ele entra em desespero, começa a questionar se Deus está sendo realmente justo com ele. Se a balança de Deus quebrou no caso dele. Que angústia! é uma tensão brutal que permeia todos os discursos dele. Ele defende a Deus em teoria, mas a experiência dele grita o contrário. E o livro, então, ao apresentar essa introdução com o adversário, está nos convidando a fazer o quê? A questionar qual dessas premissas recompensa. A introdução com essa figura do Satã serve justamente para plantar essa dúvida na nossa cabeça. Ele estabelece logo de cara que Jó está sofrendo apesar da sua integridade. Entendi. O prólogo não é uma explicação para o sofrimento de Jó, mas uma forma de dizer, olha, esqueçam a explicação fácil de pecado igual sofrimento. O negócio aqui é mais embaixo. Perfeito.
A introdução coloca a questão da retribuição em xeque para que o livro possa explorar outras dimensões da relação entre Deus, a justiça e o sofrimento humano. Então, resumindo, essa cena inicial com o Satanás não é a mensagem principal do livro, De forma alguma. mas é tipo a faísca que acende toda a discussão profunda que vem depois. Sobre justiça, sobre sofrimento, sobre a natureza de Deus e como ele age num mundo que nem sempre a gente entende. Exatamente. O Satanás ali é quase um personagem secundário funcional. Ele cumpre o papel dele de levantar a questão fundamental e depois, puf, desaparece da narrativa. É verdade, ele não volta mais a aparecer depois dos primeiros capítulos. Não, a exploração de verdade, as tentativas de resposta, a angústia, a poesia, tudo isso acontece nos diálogos de Jó com os amigos, depois com Eliú e principalmente Nos discursos de Deus no final, aqueles capítulos 38 ao 41, isso, que não dão respostas fáceis, mas oferecem uma perspectiva muito mais ampla, mais misteriosa e ao mesmo tempo mais poderosa sobre a sabedoria e o governo de Deus. nossa, que jornada. Então fica essa reflexão pra gente, né? Talvez o maior desafio que o livro de Jó nos apresenta não seja nem entender tintim por que a gente sofre, Talvez não mesmo. mas sim aprender a confiar. Confiar na sabedoria, no caráter de Deus, mesmo quando a gente não entende os caminhos dele, mesmo quando as coisas parecem injustas ou sem sentido do nosso ponto de vista limitado. Exatamente. É uma jornada muito parecida com a do próprio Jó, né? Que no final, lá no capítulo 42, ele não recebe todas as respostas que ele queria. Não mesmo. Deus não explica o porquê de tudo que aconteceu. Pois é. Mas Jó chega a um lugar diferente, um lugar de humildade, de reverência, de reconhecer que Deus é muito maior do que ele podia imaginar. Ele diz algo como: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Lindo isso. Ele encontra Deus no meio da tempestade, mesmo sem entender a tempestade completamente. É um convite profundo à fé. Uma fé que não depende de ter todas as explicações na mão, mas que se sustenta na confiança em quem Deus é, mesmo no meio do mistério. Uma confiança que nasce mais da experiência com Deus do que de respostas teóricas, talvez. Acho que é por aí. Um convite à humildade intelectual e à confiança radical. Jó nos ensina muito sobre isso. Com certeza. Bom, acho que conseguimos dar uma boa clareada nessa introdução e no seu papel fundamental para todo o livro. Sim. Espero que ajude quem está lendo ou relendo Jó a perceber essa dinâmica inicial de uma forma diferente. Valeu demais pela conversa. Sempre bom aprofundar nessas questões. Eu que agradeço. É um livro que sempre nos ensina algo novo.